Fala galera, sejam bem-vindos ao Pizza Põe Pasta. Eu sou o Bruno e hoje eu tô super animado para a gente fazer uma pizza estilo Pizza Hut usando farinha comum e o forno caseiro. Ou seja, qualquer pessoa pode fazer e eu já te adianto que é super fácil. Como sempre, a gente fez um passo a passo super detalhado contando tudo que você precisa saber. Então assiste ao vídeo completo e sem pular partes para não perder nada. Aproveito para te lembrar que a gente tem uma playlist só com receitas para forno caseiro. Lá tem pizzas, pães, focaccias e muito mais. Se você tiver interesse, eu vou deixar o card e o link na descrição. Já se inscreve para dar aquela moral pra gente e se prepara que vai dar fome. Bora pro vídeo! Então esses são os ingredientes para a gente fazer a nossa massa estilo Pizza Hut. 370 gramas de farinha de trigo comum, 200 ml de água gelada, 3 gramas de fermento seco, 7 gramas de açúcar, 20 ml de azeite e 10 gramas de sal. A gente começa adicionando fermento seco na farinha e mexendo. Aqui eu usei uma colher porque é importante distribuí-lo bem por toda a massa. Continuamos, adicionamos o açúcar e em seguida o sal. Mais uma vez, use uma colher para distribuir bem todos esses ingredientes na nossa mistura, que até agora só levou os ingredientes secos. Hora de acrescentar a parte líquida da nossa receita e por isso vamos adicionar ao mesmo tempo a água e o azeite. Como eu moro numa região quente, estou adicionando água gelada para evitar que a temperatura da massa suba demais durante a sova. E se você mora num lugar quente como eu, recomendo que você faça o mesmo. A partir de agora não tem mistério, vamos sovar para incorporar todos os ingredientes até obter uma massa lisa e homogênea. Faça isso com toda a calma e sem pressa, porque a farinha precisa de um tempo para absorver todos os ingredientes. Quando a massa tiver incorporado todos os ingredientes, passe-a para uma bancada para começar a sovar. É bem fácil, então não se preocupe, vá sovando até deixar a massa o mais lisa possível. Isso deve levar de 10 a 15 minutos no máximo. Repare que a minha massa não está totalmente lisa, não tem problema. É assim que a gente quer que ela fique nesse primeiro momento. Unte o recipiente com azeite e cubra para ela não ressecar, porque vamos precisar dar um descanso de 1 hora em temperatura ambiente. Esse descanso é importante para a massa relaxar. Depois do descanso, é hora de bolearmos a nossa massa. Essa receita rende 2 bolinhas de 300 gramas. Depois de bolear a massa, coloque-as em um recipiente fechado para elas não ressecarem, porque agora elas precisam de mais um descanso de 3 a 4 horas. Viu? Não te falei que era super fácil? A partir de agora eu vou te dar uma série de dicas super importantes. Você vai ver que são coisas bem simples, mas é um detalhezinho aqui e outro ali que vai fazer toda a diferença no resultado final. E ela vai ficar perfeita. Vamos nessa! Depois do descanso, as bolinhas têm que ter dobrado de tamanho, como você está vendo aí no vídeo. É importante ficar de olho nisso, já que esse é o momento certo de assar as pizzas. Coloque farinha de trigo na massa e na bancada para elas não grudarem na hora de abrir. E para fazer isso, a gente vai usar um rolo de massa. A dica é usar o rolo do centro para as laterais e ir abrindo bem devagar, bem tranquilo e sem pressa.
Aqui não tem dificuldade, você vai ver que essa massa é bem fácil de trabalhar e não tende a grudar na bancada porque não é uma massa pegajosa. Abre um pouco, gire a massa e continue a abrir. Isso vai ajudar a deixar o disco redondo. Aos poucos, vá sentindo a textura da massa que você vai saber se precisa colocar um pouco mais de força ou não. Eu paro de abrir quando a massa já está maior que a minha assadeira. Essa é uma assadeira antiaderente de 35 cm de diâmetro e você pode encontrar o link para esse e outros utensílios que a gente usa na descrição dos vídeos. Se alguma parte da massa estiver muito grande, você pode cortar e tirar o excesso, como eu estou fazendo aí no vídeo. Eu testei vários tipos de queijo e nenhum funcionou, então para chegar no resultado perfeito, eu sugiro que você use cream cheese para rechear a nossa borda pãozinho. E a dica super importante aqui é que ele precisa estar gelado na hora que você for usar. Isso vai evitar que ele derreta e saia do pãozinho na hora de assar. Na hora de fechar a borda, não se preocupe, é bem tranquilo, vá fechando aos poucos, uma parte de cada vez e bem devagar. Desapega de tentar deixar ela perfeita, porque a gente vai cortar e dobrar para fazer os pãezinhos. A única coisa importante que você precisa ter atenção é vedar bem para o recheio não sair. Então, depois que tiver fechado tudo, dedique um tempo para pressionar o dedo por toda a extensão da borda e vedar bem essa parte da massa. Estou usando uma faca pequena para cortar a borda e fazer os pãezinhos. Lembre-se que cortá-los do mesmo tamanho é o que vai deixar a sua borda visualmente bonita. Como referência de tamanho, eu estou usando 2 dedos de espessura, que no meu caso dá uns 3 centímetros. Assim eles não ficam grandes nem pequenos demais. Depois de cortar tudo, é hora de girar os pãezinhos, o que também é bem tranquilo. É só levantar o pão e girar. Levanta, gira e encaixa. Pode acontecer de alguns pãezinhos estarem colados, não tem problema, use a faca para separá-los. Quando tiver terminado, aproveite para ajustar a posição deles. Isso vai deixar a sua borda mais bonita e a pizza bem redonda, o que faz toda a diferença no visual. A gente vai precisar pré-assar a massa só com molho de tomate, e essa parte é super importante, já que molho demais pode umedecer o fundo e ele não cozinhar direito, então não adicione muito. Além disso, quando estiver espalhando o molho, cuidado para não sujar os pãezinhos para sua pizza ficar bem bonita. Vamos pré-assar a nossa massa em forno pré-aquecido a 250 graus por 12 a 14 minutos. O meu forno é bem forte e precisei de 12 minutos, mas como cada forno é um forno, você pode precisar ajustar esse tempo, então fique de olho. Depois de pré-assada, podemos adicionar mais molho, já que ele evapora, sempre lembrando de não exagerar na quantidade, porque isso pode atrapalhar o cozimento do fundo da pizza. Espalhe a mussarela por toda a pizza e adicione o pepperoni.
eu gosto de cobrir toda a pizza com pepperoni para proteger o queijo, fazendo com que ele não queime durante o cozimento. No segundo cozimento, eu subi a assadeira para um nível mais alto e usei a função grill nos mesmos 250 graus. Fiz isso para conseguir uma borda mais dourada e assei por mais 7 minutos. Nesse tempo, eu preparei uma mistura com manteiga, alho e salsinha para pincelar na nossa borda e deixar a nossa pizza ainda melhor.